Boa noite, gente linda. Estamos aqui hoje às 8h30. Que bênção, estamos conseguindo entrar ao vivo. O barulho hoje aqui, glória a Deus, na orla da Praia Belo Paraíso. Hoje está ameno. Que bênção eu te encontrar hoje aqui no nosso encontro. Ontem era quinta-feira, foi o dia marcado. Eu anunciei, fiz lá, botei no story, botei no Insta, no Facebook, marquei o nosso encontro, mas infelizmente, queridos e queridas, eu estou aguardando aqui porque hoje eu nem coloquei mais stories, porque eu avisei ontem que, se Deus permitisse, hoje nós entraríamos aqui ao vivo, em nome de Jesus, para passarmos a palavra que Deus colocou no meu coração, para transmitir para você que está aí agora, que vai entrar ao vivo conosco. Aconteceu aqui um probleminha no Facebook. Eu vou aqui tentar novamente colocar ao vivo, porque não estou conseguindo. Disse que deu um erro e eu vou ver se eu conserto. Você que está aqui no Instagram, vou aguardar um pouquinho para você chegar, tá certo? Nós temos tempo. Eu espero terminar a live hoje por volta de 9h15, para que a gente descanse. Vai ser uma palavra breve, não cansativa, porque falar de Deus, você sabe que a gente às vezes extrapola do tempo, porque falar a palavra de Deus dá um prazer tão grande para quem prega a palavra e sabe, né? Que é muito bom falar, é muito bom transmitir, e a gente às vezes passa bastante tempo para transmitir e chegar até você. Bom, eu tô tendo um probleminha aqui no Facebook. Deixa eu ver se eu consigo aqui ajeitar um pouco para que as pessoas também que vão entrar ao vivo aqui pelo Facebook consiga, né? Porque aqui no Instagram tá tudo certo. Eu já sei que tá com som. O som tá chegando aí até você? Você que entrar aí, me diz, me dá um retorno, diz para mim aí se tá chegando o som. Então vamos começar. Hoje nós temos uma palavra de Deus para passar para você se animar, para você se alegrar na presença de Deus. Palavras que não vêm de mim, mas que vêm do trono da glória do Senhor, para que a tua vida, para que a sua vida seja transformada, seja renovada, que haja renovo, que haja ânimo, que haja alegria, vontade de viver, vontade de andar para frente, de caminhar. Isso que eu estou aqui. Este é o propósito do Senhor, de me colocar aqui sentada na frente dessa tela, depois de muitos anos da minha vida, pregando nas igrejas, pastoreando templos, né? No sistema religioso. Eu já participei por muitos anos. Tem gente aqui que assiste a live, que já foi ovelha lá do rebanho, da época que eu estava dirigindo igreja, né? No sistema religioso das igrejas. E hoje eu estou aqui diante da tela de um celular, nesse mar aberto da internet, usando essa ferramenta maravilhosa para atingir, chegar mais próximo de muita gente que precisa de uma palavra, que agora mesmo, nesse momento, está triste, está aí num quarto sozinho, recebeu alguma notícia ruim, está achando que a vida já acabou. É para você essa palavra de hoje. Você que está entristecido, encurvado, de cabeça baixa, se rendendo aos problemas, é para você. É para você mesmo, que se ainda não está assistindo, ainda vai assistir. Esta palavra é para você. Não é para amanhã, não é para depois, não é para outra pessoa, não. É para você que entrou agora aí ao vivo ou que vai assistir ainda daqui a uns dias, ou seja lá o dia que você for assistir essa live. Mas a palavra que Deus manda eu te dar
vai mudar, transformar, libertar a sua história, a sua vida. É para quem crê. Você acredita? Você tem fé? Opa, Marcos Varela, meu querido, está aqui ao vivo. Esta é uma das pessoas que pode testemunhar, né, da minha trajetória na Igreja Quadrangular de Belém do Pará. Eu dirigi igreja onde ele fazia parte, inclusive da liderança da igreja. Está assistindo aqui. Seja bem-vindo, Marcos Varela. Seja muito bem-vindo, meu querido. Se tornou, inclusive, mais do que um membro da igreja. Se tornou um amigo particular. Ele, a sua esposa, a sua família, hoje fazem parte do nosso rol de amizade. É um prazer, meu amigo, de tê-lo como amigo depois de ter sido membro, né, da igreja da qual eu pastoreei. Hoje nós vamos falar de uma palavra que está no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, que fala de pessoas que se renderam, que estavam rendidas, não que se renderam, mas por alguma situação alheia à sua vontade. Obrigada, Marcos. Se renderam, estavam já sem esperança. Nós vamos falar de pessoas que estão assim, sem esperança, rendidas, já se renderam, estão a ponto de jogar a toalha ou de desistir, a ponto de dizer não dá mais, já chega, eu não vou conseguir. É para estas pessoas, é para você que está se sentindo dessa forma, sem apoio, indiferente, vendo que as pessoas estão indiferentes para a sua causa, para o seu problema, e você não sabe mais o que fazer. Pois eu vou dar esta palavra hoje para você entender que lá na época do Senhor Jesus, pessoas que estavam assim tiveram uma linda e maravilhosa surpresa ao encontrá-lo. Em algum momento da sua vida houve esse encontro, e esse encontro veio transformar, mudar a história daquela pessoa da qual eu vou falar agora, e você talvez se identifique com esta pessoa que encontrou uma solução, que deu de encontro com a solução para o seu problema. Vamos ler a palavra? E você, aí do outro lado, vai entender, se identificar, que um dia você já esteve assim, ou se está, tem a promessa de Deus para transformar esse quadro, essas circunstâncias. Amém? É disso que nós vamos falar agora. Abra a sua Bíblia aí, porque a minha já está aberta aqui. Vamos fazer esse estudo juntos, né? Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, a partir do versículo 10. Nós vamos falar de uma mulher que viveu anos da sua vida encurvada a um problema que ela carregava 18 anos seguidamente, sem nenhuma solução para aquele problema. Mas aconteceu, não por acaso, que um certo dia, estando ela no mesmo lugar que ela esteve 18 anos, ela vai ter um encontro especial com alguém que olhou diferente para o seu problema. Aquela mulher estava 18 anos caminhando para o mesmo lugar. No princípio, quando o problema apareceu na sua vida, pode ser até que ela tivesse cheia de esperança, de fé, não é verdade? Caminhando com aquela vontade para ir àquele lugar, àquela igreja, àquela sinagoga, todos os dias, durante 18 anos. No princípio pode ter sido até assim muito fácil, né? Era nova, podia estar cheia de esperança e de fé. Mas, meu irmão, depois de 18 anos, carregando um problema, indo para o mesmo lugar, já velha, com 18 anos a mais, já cansada, talvez já tivesse quase perdendo a esperança, não é verdade? E talvez você se encontre aí agora, com este problema que você carrega, curvado para esse
para essa situação e está pensando, não tem mais jeito para mim, já faz muito tempo que eu peço, que eu oro, que eu caminho lá para a igreja, que eu falo com pessoas, que eu já estive em médico, quem sabe o problema que você está encurvado aí não seja um problema de um diagnóstico médico que no meio da sua história veio a surgir na sua vida e agora você se encontra aí perdendo a esperança, querendo jogar a toalha, dizendo, chega, não dá mais, eu desisto. Não faça isso. Vamos ler a palavra de Deus. E eu sei que depois que você ouvir essa palavra, você vai levantar daí, desse lugar, levantar sua cabeça e olhar para o alto e ver o que Jesus, se ainda não fez, vai fazer na sua vida. Vamos ler a palavra? Diz assim na palavra do Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10 em diante. Diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Você já imaginou essa situação? 18 anos, possessa de um espírito de enfermidade, andava encurvada por 18 anos. Imagina, você tem ideia do que é andar encurvada, não olhar as pessoas face a face, olho no olho, apenas olhando para os pés, sem conseguir de maneira nenhuma ficar ereta, de pé, reta, olhando as pessoas no olho, na face? Você tem ideia que situação vivia esta mulher? Então diz aqui, prosseguindo no versículo 12, vendo a Jesus, olha, Jesus olhou para aquela mulher, ele a viu. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Olha o que Jesus disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente, olha gente, não foi daqui a 1 hora, 2 horas, imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, agora olha a sua situação. Vamos ler toda a situação para depois nós começarmos a entender versículo por versículo. Boa noite, Magali Solete, seja bem-vinda, querida. Estamos aqui no capítulo 13 de Lucas, no versículo 17, falando sobre a cura de uma mulher enferma. Hoje nós vamos falar sobre cura, sobre libertação, sobre endireitar-se. Quem anda encurvado, libertar-se de problemas que o tem colocado de cabeça baixa. A partir de agora, a partir de hoje, a partir desta palavra, você não andará mais de cabeça baixa, porque Jesus me enviou aqui para te dar esta palavra e dizer que da tua vida, hoje, Ele vai cuidar. Vamos prosseguir? Não foi em vão que você entrou nessa live, não é em vão que você vai assisti-la. Fique até o final, porque hoje tem um encontro especial de Jesus com você através da sua palavra. Vamos permanecer aqui e continuar até o final do capítulo para nós entendermos depois. O chefe da sinagoga, veja esta situação, o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, ele não disse a Jesus, ele se dirigiu à multidão, veja isso, tinha muita gente ali naquela sinagoga, vamos dizer naquela igreja, né? Porque hoje nós conhecemos como igreja, naquela época chamava sinagoga, porque era o templo dos judeus, né? Então, o sacerdote ficou indignado.
viu Jesus curar aquela mulher e, ao invés de se compadecer da situação, olha o que aconteceu com o chefe da sinagoga, digamos o pastor, o bispo daquela época. O que ele fez? Ficou indignado de ver que Jesus curava no sábado e disse à multidão, virou para a multidão, ignorou Jesus e se dirigiu para a multidão, para os mais fracos. 6 dias, olha, ele disse, 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para ser curado, e não no sábado. Gente, ele estava dando, sabe o quê? Ele estava brigando, dizendo para aquela multidão, ele estava insatisfeito com a cura, que eles não deveriam ir ali naquele dia. No sábado não era dia para eles irem ali receber cura, era para eles irem só adorar, ouvir a palavra, mas não ser curado. Então ele estava dispensando aquele povo de ir ali no sábado. E diz assim, e disse-lhe, porém, o Senhor, mas olha o que foi que o Senhor teve defendendo a multidão que ali estava, se pôs adiante e disse àquele sacerdote, chefe da sinagoga, ele disse, hipócritas, porque não eram apenas um, né? Ele logo generalizou, porque normalmente não é o pastor, tem o auxiliar, tem o obreiro, tem o presbítero, tem uma multidão. Naquela época chamava-se os chefes da sinagoga e a sua cúpula, né? Porque eles nunca eram apenas um, eram vários sacerdotes. Então ele disse, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Ou seja, não vai tirar ele, está amarrado o seu jumento. Olha só, ele falou de um jumento, de um animal, para comparar ao que eles estavam fazendo com aquelas pessoas. Ele diz, hipócritas, acaso vocês não desprendem da manjedoura, ou seja, de onde está amarrado, o seu jumento no sábado para que ele possa beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás, olha, veja bem, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Se você desprende o seu cavalo, o seu jumento, o seu boi para num dia de sábado soltá-lo para ele beber água, por que então não seria permitido naquele sábado libertar aquela filha de Abraão que estava presa por Satanás? Olha isso. A presa há 18 anos. Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários, olha só, Jesus tinha muitos adversários, né? Não eram poucos. Ali tinha uma cúpula que assistia Jesus aonde ele ia, não para adorá-lo, não para aplaudi-lo, não, era só para criticar e para tentar destruir o que o Senhor construía. E então, tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Jesus não estava ali para aqueles sacerdotes, Jesus não estava ali por eles, Jesus estava pela multidão. Então nós vamos entender o que ali acontecia naquela sinagoga. Nós vamos prestar atenção. O que me chama a atenção nesta palavra, algumas coisas, alguns itens aqui para mim me chamam a atenção. A primeira delas, não sei se você percebe, esse livro foi escrito por ninguém menos que um médico. Quem era Lucas? Nós estamos aqui no Evangelho de Lucas. Quem foi Lucas no ministério do Senhor Jesus? Lucas não foi um discípulo que andou com Jesus. Lucas foi convertido através do apóstolo Paulo. Lucas é médico. Lucas, quando conhece o discípulo Paulo, ele era médico, exercia medicina. E a única, esta parábola, essa história aqui, você não vai encontrar em nenhum outro evangelho. Nem em Mateus, nem em Marcos, nem em João. Você só encontra aqui, a cura desta mulher enferma, você só vai encontrar no evangelho do médico amado
chamado Lucas. Ele era chamado médico amado por Paulo. Paulo o identificou como o médico amado, porque ele devia ser naquela época um médico que olhava com o mesmo olhar de Jesus para as pessoas necessitadas e precisando de cura. Outra coisa me chama a atenção aqui nesta palavra é que, sendo ele médico, você vê que ele vai classificar logo no início da história, ele vai identificar, ele vai diagnosticar. Ele sendo médico, dizem que Lucas, ele não era inclusive judeu, ele era grego. Os historiadores dizem que Lucas era grego e ele era médico e solteiro. Ele não tinha esposa nem filhos e chegou a andar. Você sabe que Lucas escreveu, além do evangelho aqui, ele escreveu o livro de Atos. Ele caminhou com o apóstolo Paulo até a morte de Paulo, o médico Lucas, juntamente com Paulo, que era Saulo, escreveu o livro de Atos. Então, Lucas aqui não caminhou com Jesus, foi convertido através do apóstolo Paulo e seguiu Paulo por todas as viagens missionárias, escrevendo a história que consta no livro de Atos. Era um médico, e aqui nessa história que ele conta, que aconteceu na sinagoga de judeus, onde estava o Senhor Jesus, ele diagnostica, diagnostica, não é verdade? A palavra é meio difícil, desculpa aí o português, que aquela mulher, ele sendo médico, ele vai diagnosticar que o problema dela tinha uma origem. Ela era possessa de um espírito de enfermidade. Você vê que aqui nós vamos entender que existem enfermidades que têm origens diferentes. Nós vamos ver que tem enfermidades que ela tem origem física, mas existem enfermidades que têm origem espiritual. Você sabia? Aqui é um médico. Lucas escreveu essa passagem na Bíblia. Sendo médico, ele deu o diagnóstico de que aquela mulher havia 18 anos encurvada por uma enfermidade de origem espiritual. Pois havia um espírito que dominava, que o escravizava naquela posição de encurvada. A gente não sabe a origem e o motivo, mas o que o médico Lucas aqui, discípulo do Senhor Jesus, vem dizer no seu diagnóstico é que aquela mulher era possessa de um espírito de enfermidade havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. De modo algum ela podia se endireitar. Você não acha que, sendo ele médico, que aquela mulher já não havia procurado os meios na medicina daquela época? Pode ser que você diga, não, mas naquela época não havia uma medicina assim, não havia como hoje, mas já existia atendimento, por isso Lucas era médico. Na época do Senhor Jesus também já existia medicina. E aqui vem dizer que aquela mulher não podia se endireitar de maneira alguma. E por que ela não podia se endireitar de maneira alguma se aquela enfermidade poderia ter sido curada por um médico, por uma cirurgia? Digamos que ela tivesse que chamo hoje na coluna, alguns problemas de coluna, como hérnia de disco, digamos que ela tenha tido um acidente, digamos que alguma coisa tenha acontecido, nós estamos imaginando, porque a palavra não diz qual a origem, mas diz que era possessa de um espírito que a encurvava. Me chama muita atenção isso. Porque se nós formos hoje avaliar, trazendo para os nossos dias, nós podemos hoje mesmo, olhar para a nossa vida. Você aí, que alguns anos passados já esteve encurvado
para alguma situação, ou agora mesmo está encurvado, digamos que não por uma doença ou por um espírito que estava naquela mulher que o encurvava, mas digamos que você esteja encurvado a um vício. Digamos que você se anda encurvado, está dominado, está cativo, possesso, cativo de um vício. Digamos nas drogas, digamos da bebedice, prostituição, um casamento. Você aí, mulher, que está assim, assistindo essa live ou vai assistir, quem sabe você não está encurvada para um relacionamento abusivo e se rendeu à situação e acha que não tem saída, não está encontrando uma saída para este vício, para esse domínio que está sobre você, te encurvando, baixando a tua cabeça e você não tendo forças para resistir. Quem sabe você não está encurvado, olhando para as coisas da vida com tanto desejo, os seus desejos carnais, terrenos, não estejam encurvando você, digamos, a ganância de riquezas, olhando para as coisas materiais e esquecendo das coisas importantes espirituais. Porque tem muitas coisas nesse mundo hoje que e que nesta situação nós podemos avaliar, que faz com que nós mesmos fiquemos curvados de cabeça baixa em situações que nós não podemos resolver. Não de forma física, não de forma terrena, não de forma humana, mas quem sabe de forma que venha acontecer o que aconteceu com esta mulher que estava 18 anos possessa, cativa, oprimida por aquele espírito de enfermidade que não deixava que ela se endireitasse de forma nenhuma. De todas as formas, essa mulher já devia ter tentado ficar ereta, se levantar, olhar nos olhos, olhar para o céu. Imagina andar curvada com a cabeça, tá olhando para os pés. E não conseguia. Mas nesse dia, e outra coisa me chama a atenção, é que esta mulher caminhava para aquela sinagoga. Diz que ela caminhava ali. Sabe por que eu sei que ela caminhava para aquela sinagoga e não desistiu, estava sempre indo ali naquele lugar? Porque vem dizer que ela era uma filha de Abraão. Veja que esta mulher não era uma mulher que servia a demônios. Não era uma mulher que nós pudéssemos dizer que era uma viciada, que era uma drogada, ou que estivesse servindo aos encostos, aos demônios, seja lá o que for. Não. Diz a palavra de Deus aqui no versículo 16 que ela era o quê? Ela era uma filha de Abraão. Então nós podemos entender que ela era uma serva fiel do Senhor. E aí você pode me dizer, mas como, sendo ela uma serva de Abraão, uma filha de Abraão, estava possessa, encurvada, tantos anos, indo para aquela sinagoga e nada acontecia na vida dela? É isso aí. E aí eu lhe pergunto, quantos anos você caminha aí para a sua sinagoga? E os sacerdotes e aquelas pessoas que veem o seu problema, até já disseram para você assim, irmão, é assim mesmo. Digamos que você conta o seu problema, estão todos vendo, já são até indiferentes, porque com tantos anos que você carrega esse problema aí na sua vida, que até você mesmo já se conformou. Que até mesmo você já pensou, é assim mesmo. Vem um e diz assim para você, quer ver como tem pessoas que vêm para você dizer, e são coisas da vida, irmão. Isso acontece. Mas você vê que às vezes você pode até já estar se conformando com esta situação. Mas não foi assim. E não deve ser assim. Você não deve se conformar, você não deve desistir, você não deve jogar a toalha. Tem um momento que essa história, essa virada de chave tem que acontecer na sua vida, na sua história. Veja o que acontece com essa mulher que caminhava ali. Jesus viu e Jesus está vendo.
Você acha que que Jesus não está contemplando essa situação que você está vivendo aí há anos? Que ele não está vendo? Ele entrou naquele dia ali, olha, eu vou lhe dizer mais, hein? Jesus curava sempre no sábado ali, porque ele gostava mesmo de fazer com que aqueles sacerdotes que eram, sabe o que eles eram? Religiosos. Eles não queriam saber dos milagres, eles queriam saber da doutrina daquela sinagoga, da lei, como é que eles eram legalistas. E pode ser que você viva exatamente na mesma situação, em que é normal carregar um espírito de enfermidade, é tranquilo, isso acontece com todo mundo. E pode ser que o sacerdote estejam mais preocupados com as doutrinas, com a religião, e não com a ovelha, com o membro, com aquela pessoa que está carregando o problema e até já acostumou também, já está se sentindo sem forças. Porque aqui nós vemos que aquela mulher, ela não perdeu a esperança. Coitada, andava curvada 18 anos, carregando um espírito de enfermidade, ninguém podia ajudá-la, e chegou o dia da solução, mas eis que se levantam os adversários. Quando não ajuda, ainda se levantam os adversários, porque você vê aqui que a mulher estava ali, Jesus olhou para ela. Não foi ela que foi até Jesus, foi Jesus que olhou para ela. Lembra de Zaqueu? Jesus também estava na casa aqui, ó. Logo em seguida, nós vamos ver que Jesus também entrou na casa de um daqueles fariseus que fazia parte também das sinagogas, da cúpula dos sacerdotes. Ele foi comer pão e lá ele encontrou Jesus. Jesus gostava de provocar aqueles religiosos fariseus daquela época. E ele fazia isso constantemente. Ele curou lá em Cafarnaum, aquele endemoniado que lá em Cafarnaum ele curou, também ele estava ensinando na sinagoga. Aqui também no capítulo 14, ele vai entrar na casa de um fariseu, desses tipo aí religiosos, que também eram legalistas, só queriam saber de cumprir a lei de Moisés. Ele entra ali na sinagoga, na casa de um fariseu, e cura um homem hidrópico. Você sabe aqui, ó, no capítulo 14, ele vê aquele homem ali, ele olha para ele, e sabe o que ele faz? Ele chama e cura ele. Aqui no capítulo 14, assim como fez com a mulher enferma, Jesus nem espera às vezes que a pessoa se manifeste, só precisa estar no lugar e ter aquele encontro especial com ele. E esse homem hidrópico, sabe o que é um homem hidrópico, gente? Aqui na nossa região, não sei se você ouviu falar, mas um nome popular que chama barriga d'água. Imagina aquele homem, ele entrou na casa de um fariseu, no capítulo 14 diz aqui, ó, que ele entrou na casa de um fariseu, desses aqui, os mesmos que estavam aqui na sinagoga, que estavam proibindo a multidão de ir ali naquele lugar para ser curado no sábado, porque tinha que respeitar o sábado. Eles também convidaram Jesus para comer pão na casa de um deles, e lá sempre onde Jesus ia, amontoava, né? Imagina, se você sabe que o teu Senhor, que o teu Salvador, aquele que pode resolver o teu problema, está em determinado lugar, você não vai correr, romper e vai entrar ali naquele ambiente? Eu faria isso. Eu faria isso. Então, este homem não, ele estava lá na casa. Esse homem, ninguém sabe se fazia parte da família, se entrou ali só para olhar e, quem sabe, receber o seu milagre. A palavra diz que ele estava lá, na casa do fariseu. E Jesus, ao olhar aquele homem, não se intimidou não, tá? Sabe o que ele disse? Ele curou e depois ele ainda perguntou: é ou não é lícito curar no sábado? Você viu como Jesus provocava mesmo os fariseus? Ele curou um endemoniado lá em Cafarnaum, na sinagoga dos judeus. Ele curou, libertou esta mulher aqui dentro de uma sinagoga dos judeus. Era comum, era costume que dia de sábado nas sinagogas eles fossem ensinar a lei de Moisés. Não era
o evangelho que nós pregamos hoje. Era a lei de Moisés e era proibido pregar outra coisa que não fosse isso. E Jesus chega quebrando todas as regras, todas as normas, porque deixa eu te dizer uma coisa, quando Jesus quer curar alguém, quando Jesus olha para você e ele chegou o dia dele libertar você desse seu problema, ele não vai se importar com o fariseu que está na esquina, ele não vai se importar com o fariseu, com o sacerdote, com o governador, com o presidente, seja com quem for. É o seu dia e ele não se importa com os adversários e ninguém pode impedi-lo. Você vê aqui, voltando para a palavra, aqui no capítulo 14, não, no 13, ele impôs as mãos. Ele disse àquela mulher, mulher, estás livre da tua enfermidade. Ele disse, olha, presta atenção que o verbo está no tempo presente. Ele disse, estás livre. Tu não vais ficar, tu estás agora livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ele ainda impôs as mãos sobre ela, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Só quem sabe o valor que tem a libertação é alguém que já esteve na situação de opressão, de depressão, de enfermidade e recebeu a cura e um milagre vindo do Senhor. Só quem já esteve nesta situação sabe o preço que tem, o valor que tem a libertação de uma doença, de uma enfermidade, de um espírito imundo. Porque a palavra de Deus aqui diz que quando era no cair do sol, quando o sol baixava, as pessoas levavam multidões de enfermos de várias origens, as enfermidades de origens diversas. Jesus curava a todos. Nós estamos falando aqui, gente, de cura, de libertação. Diferente de salvação. Estou falando aqui de enfermidade, de opressão, de demônio oprimindo pessoas. Você presa numa cadeira de roda por um acidente. Você que recebeu um diagnóstico de câncer. Você que recebeu um diagnóstico de AVC, de diabetes, de pressão alta. E agora você tem que conviver com esta enfermidade aí, segundo os médicos, para o resto de sua vida. Você que está nessa situação, o Senhor manda ele te dizer, eu não sou muito de ficar dizendo isso para a pessoa se não for do trono de Deus a palavra, se não for do coração de Deus. Então Jesus manda eu te dizer, é possível. A cura é possível. Não é impossível que você saia dessa cadeira de roda. Não é impossível que você cure desse câncer. Não é impossível. O que é impossível para o homem é possível para Deus. E Jesus manda eu te dizer, creia, apenas creia, que você será liberto. Você é liberto. Se você crer agora mesmo, você pode levantar desta cadeira que te prende, dessa enfermidade, desse vício. Você agora aí que está dizendo que não consegue se libertar dos vícios do alcoolismo, do vício da droga, daquilo que te oprime, que te faz andar de cabeça baixa, curvado para o alcoolismo. Você que vive assim, recebe de Jesus essa palavra, põe no teu coração. Ele é o que liberta, é ele quem tira as enfermidades sem precisar você tomar comprimidos, sem precisar você ficar aí dependente desse comprimido de tarja preta para você dormir. Eu vou te contar um testemunho que teve comigo. Eu já recebi diagnóstico. Para mim ficar presa a um comprimido de tarja preta por conta de insônia. Você sabe quantas vezes eu tomei aquele comprimido? Uma vez. Quando eu recebi a receita, eu fui à farmácia sim e comprei o remédio. O médico disse, você tem que tomar esse remédio aqui, senão você vai ter problemas de tanto que eu não dormia. Eu peguei e comprei o remédio. Caro, você sabe que esses medicamentos não são baratos.
Levei para minha casa. Naquela noite eu tomei aquele comprimido. Ele mandou dividir um no meio, porque eu não podia tomar um todo, porque era muito forte. E eu não estava acostumada. E eu tomei aquele comprimido. Você sabe o que aconteceu? Eu amanheci acordada e pior do que eu estava. Porque eu acordei tipo doida, lesa da cabeça, não sabia nem por onde eu estava, tonta, o mundo girando e eu pior do que eu tinha dormido. Tinha deitado. Dormido eu não consegui. O comprimido nem conseguiu fazer efeito. Sabe o que eu fiz? Eu peguei aquele comprimido, a boca amarga, o remédio me deu uma reação tão horrível. Eu peguei aquele comprimido e disse: meu esposo é testemunha, eu não vou ficar dependente disso. Meu Jesus vai me curar desta insônia. Filho de Deus tem problema? Tem. Mas sabe qual é a diferença de quem recebe um diagnóstico e é filho de Deus e tem fé no seu Salvador? É que tem esperança da cura. Ele não desiste de buscar o Senhor, porque passou 1 ano, porque passou 2, mas chega o dia em que o Senhor, sem você esperar, você dorme e acorda e não tem mais insônia e não tem mais depressão, porque eu também já tive situações que não dá para me contar, tantas dos milagres que Deus já fez na minha vida, e quem me conhece sabe de quem era a Mari. Antes de ser Mari Galúcio, eu era Marilene. Quem me conheceu como Marilene, inclusive eu já contei que o Senhor me libertou e inclusive mudou o meu nome de Marilene para Mari. Galúcio é meu sobrenome de casada, é o sobrenome do meu esposo. Então, deixa eu continuar para a gente encerrar. Eu disse que a gente encerrava 9h15. Aquela mulher teve o adversário, teve o levante contra o milagre que ela tinha terminado de receber. Mas o Senhor que olhou para ela com um olhar misericordioso e a libertou, disse inclusive para aquele que se impôs contra, que ele era apenas um hipócrita, porque ele não ia deixar que o animal dele tivesse sede e morresse amarrado com sede num sábado, para não soltá-lo porque era sábado. Então Jesus também disse a ele que ele não poderia deixar que um filho de Abraão, como aquela mulher, ficar oprimida mais um dia que fosse, porque era sábado, deixar ela ainda curvada até domingo. Então o Senhor te diz que, sendo ele o Salvador, o que liberta, ele pode agora mesmo, se tu crer, te levantar daí. E aquele diagnóstico, aquela enfermidade, aquela opressão, depressão, levanta daí, ei, você que está aí agora depressivo, nesta cama dizendo que não tem jeito, Jesus está te dizendo, tem jeito. Ele libertou uma encurvada que andava 18 anos. Quantos anos você está encurvada aí nessa cama? Levanta. Jesus te diz, levanta a partir de hoje a tua cabeça. Não anda de cabeça baixa por causa do problema. Estão olhando para você como um coitadinho. Você não é. Você tem um Salvador, um Cristo que cura, liberta e, além disso, salva. Porque nós estamos falando de libertação, nós estamos falando de libertação de problema, mas o Senhor ainda faz muito mais. Se você quer apenas um milagre, eu estou aqui te dizendo, te oferecendo o dono do milagre. Ah, mas sou eu que te ofereço? Não. É porque ele entrou na minha vida e eu quero que ele entre na sua. E não só cure você dessa enfermidade, que ele também cure a sua alma. Liberte você por completo e ainda te leve para viver uma vida eterna com ele. O que você acha dessa proposta? Para você que hoje está aí jogando a toalha, que está dizendo não tem jeito, que está dizendo acabou para mim. O que você acha? Aquela mulher tinha desistido? Aquela mulher mesmo encurvada, ela caminhava para uma sinagoga, para uma igreja, 18 anos.
Não são 18 dias. E ela estava ali, velha como uma árvore curvada. Mas chegou o dia dela. Sabe por quê? Porque mesmo assim, ela se arrastava para o lugar do milagre. Ainda que todos aqueles ali estivessem indiferentes, todo mundo já tinha acostumado com aquela mulher encurvada. As pessoas, as crianças, imagina aquela mulher andando e todo mundo olhando para ela, ela já não podia mesmo olhar para ninguém, ela não via quando as pessoas olhavam estranho ou esquisito, quem sabe virando o rosto, porque ela andava naquela posição. 18 anos aquela mulher já estava acostumada, a vizinhança, a cidade toda, a igreja, todo mundo já conhecia, lá vai a mulher curvada, você entende? E eis que um dia aquela mulher sai de dentro daquela igreja que ela ia, 18 anos ali, sai ereta, reta, olhando para o alto. A partir de hoje, eu encerro aqui dizendo para você, a partir de hoje, levanta os olhos para o alto. Não te curva esse problema, não te rende. Não, resiste. Busca o médico dos médicos. Lucas, que escreveu essa passagem aqui, era médico. Mas ele reconheceu aqui, sendo médico, que a enfermidade daquela mulher era de origem espiritual. Quem sabe você não está aí com uma doença, um problema de origem espiritual e não física. E ainda sendo física, pode ser que esteja um demônio aí, seja lá o que for, te oprimindo. Olha, os teus desejos, a tua carne pode te aprisionar. Mas tem um que liberta, porque a tua carne é tão forte quanto o que você imagina que está no mundo espiritual. Os seus desejos de vícios, de prostituição, de adultério, de pornografia, em que você está aí dizendo que não consegue, isso é uma possessão. Isso aí é os teus desejos, a tua carne militando contra o teu espírito. Mas deixa eu te falar, esta opressão, e você que está depressivo aí também, desistindo da vida, pensando até em se matar, não faça isso não. Existe vida após a depressão, e eu vou lhe dizer mais, eu tive essa maldita doença, mas ela serviu para me fortalecer, porque quando eu saí daquele quadro de opressão, de depressão, Deus me colocou ereta de pé, olhando para a frente. Levante daí. Tem jeito, tem cura, tem libertação. Receba de Jesus, o médico dos médicos, o psicólogo dos psicólogos, o psiquiatra dos psiquiatras. Não existe ninguém, é o nome acima de todos os nomes. Então creia. E eu me despeço te dizendo, olhe para o alto e veja o que Jesus já fez na sua vida e ainda irá fazer. Fica com Deus, que Deus abençoe a sua vida e que haja libertação, transformação, cura e salvação. O mais importante, receba a cura e a libertação, mas receba também quem te libertou e quem vai te libertar. Jesus, Cristo, o ressuscitado, vivo e operando milagres. Amém? Que Deus abençoe, fiquem com Deus. Até a próxima live, espero que na quinta-feira nós possamos estar aqui novamente, nesse encontro maravilhoso. Você que ficou comigo aí até agora, obrigada, Marcos Varela, esse menino, Tina Batista, minha amiga lá de Uberlândia. Oi, Tina, seja bem-vinda, querida, pena que já estamos saindo, mas você pode assistir, porque vai ficar aí gravado. Foram só 45 minutos, né? Não cheguei a 1 hora,
mas eu estou encerrando aqui para que não fique muito longo e você possa assistir antes de dormir. Você que vai ainda assistir, não conseguiu entrar aqui ao vivo, eu entendo, mas essa palavra é para você. Manda essa live, manda essa palavra para alguém que você conhece que está oprimido. Se não é você, é alguém. Mande essa live. Dê essa palavra para alguém, mande, toque aí, envia para quem está depressivo, oprimido, quem recebeu o diagnóstico de uma enfermidade, está querendo jogar a toalha, desistir da vida, quem sabe até pensando em morrer. Então mande essa live. Esta pessoa precisa ouvir esta palavra. Esta pessoa precisa saber que existiu na história da palavra de Deus aqui mulheres, pessoas como nós hoje, que receberam milagres, cura, libertação e salvação. Que Deus abençoe e que nós tenhamos uma noite de descanso maravilhosa, um final de semana abençoado na presença do Senhor. Caminhando com Ele, nós chegaremos aonde nós quisermos e onde Ele quiser, que for da vontade dEle. Fiquem com Deus, que até a próxima. Tchau, tchau. Beijinho no seu coração. Amo vocês.